Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso fôlego de vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso amparo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso bálsamo. Se você crê nisso, vai dando glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele, só Ele é o nosso sustento. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o nosso abrigo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é a nossa provisão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus. Arabadacandarabadás. Escute aí, você passou por aquela porta hoje cheio de preocupações. Tu passaste pelaquela porta cheia de incertezas, tomada pela angústia, tomado por aflição, tomado por desespero. Jesus manda te dizer: descansa, descansa, ei, descansa dos teus muitos pensamentos. Só uma coisa basta para tu viver a paz que eu tenho para te dar, diz o Senhor, e é a minha presença. É a minha presença. Eu estou contigo. Escolha hoje ficar com a boa parte. Dentre todas essas preocupações, escolha ficar com a boa parte. E a boa parte é a minha presença. A boa parte é a minha presença, diz o Senhor. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, conforme escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 10. Capítulo é o 10, verso 38. Lucas 10, 38. Glória a Jesus. E assim está escrito nas Sagradas Escrituras. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Recebeu quem, gente? Jesus. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Repita assim após mim: Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E Marta, gente, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir só? Eu estou trabalhando sozinha. É isso que ela está dizendo. Diz para ela largar tudo e me ajudar. Verso 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, estás afadigada com muitas coisas, distraída, ansiosa e afadigada. Mas uma só coisa é necessária, e foi Maria que escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Bendito, eterno, soberano e grandioso Deus. Eis, Pai, o momento da palavra. Fala com a tua igreja, fala com cada um de nós. Que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou, Pai. Que todos nós,
todos nós saiamos mudados, transformados, por ouvir a tua voz e por um real encontro contigo. Que não seja eu, teu filho, teu servo a falar, não, mas que seja o teu Espírito Santo usando a minha vida, usando a minha boca, para ministrar não só na vida, mas nos corações, Pai, dos teus filhos, nos corações das tuas filhas, Pai. Faz a tua obra, assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, mas aplaudindo e glorificando o nome do nosso Senhor. Acalma o teu coração, descansa em Deus, espera no Senhor. Jesus está na casa, a presença de Jesus está na casa. Amada igreja do Senhor, príncipes e princesas do reino de Deus, basta uma breve observação da nossa própria vida, basta uma breve observação do transcorrer do nosso dia, meu e seu, basta uma breve observação da nossa lista de afazeres, lista de compromissos, lista de tarefas, para cada um de nós chegarmos na inevitável conclusão. Qual conclusão, pregador? Nós estamos vivendo sobrecarregados de coisas, sim ou não? Parece-nos que o tempo já não é suficiente. Falta tempo para a quantidade de coisas que eu preciso resolver. É muita coisa para fazer. É muita coisa para resolver. É muita coisa para cuidar. Pensa aí, gente. Casa, igreja, trabalho, escola, família, amigos, marido, esposa, filhos, ministério, hora de tomar o remédio, hora de dormir, hora do mercado, despertador. Está faltando tempo para a quantidade de coisas que nós precisamos fazer. E por aí vai, só citei alguns. As 24 horas do nosso dia parecem que já não são mais suficientes para a quantidade de coisas que a vida, a vida coloca diante de nós. Uma série de coisas que a vida vai colocando, e essa situação, queira você acreditar ou não, vai roubando a nossa paz. Acredite você ou não, essa situação vai saqueando a nossa preciosa paz. Aleluia! E no lugar da paz deixa o quê? Deixa a famigerada ansiedade. Alguém conhece isso? No lugar da paz que foi roubada pela quantidade de coisas, o que fica ali é a famosa angústia. Alguém conhece? A nossa alma vai ficando cheia, repleta e transbordando de aflição. Diz aí, crente, estou errado? Nesse mundo cada vez mais atribulado, cada vez mais corrido, a nossa vida é assim. Nesse mundo cada vez mais de distração, nesse mundo cada vez mais atarefado. Esse texto que nós lemos, a história de Marta e Maria, ela nos impulsiona, gente. Ela nos conduz a fazer uma reflexão. De quê? Das nossas escolhas. Uma reflexão, refletir sobre as nossas prioridades. No meio desse turbilhão de coisas para fazer, quais são as prioridades? No meio desse turbilhão de tarefas, de atividades, no meio disso tudo, quais são as prioridades do dia a dia? Tantas coisas que vão enchendo o nosso dia, tantas coisas que vão roubando o nosso tempo, tantas coisas que vão tirando o nosso foco das coisas espirituais. Aleluia. Por vezes não confessamos, mas pensamos e agimos. O mercado não pode esperar, a oração pode. A hora da escola não posso atrasar, mas a leitura da palavra deixa para mais tarde.
Os compromissos com pessoas não podem atrasar, mas as coisas espirituais deixa para depois. Estou falando bobagem, gente? Só acontece comigo, né? Nós perdemos o tempo. É tanta coisa que vai vindo sobre a nossa vida e nós deixamos de lado as coisas espirituais. Nessa história de Marta e Maria, o cenário ali é uma casa. E aqui, espiritualmente falando, entenda essa casa como a sua vida. E espiritualmente falando, entenda essa casa como lá, o seu lar. Entenda essa casa como a sua igreja, o lugar que você congrega. Essa casa é um lugar onde Jesus está presente. Queira você classificar essa casa como quiser, mas o mais importante é que nessa casa Jesus está. E tem dois personagens ali. E a moral da história, inevitavelmente, eu e você somos um dos dois personagens. Uma dessas duas personagens é você. É um segredo que eu estou te contando. Vamos às personagens? Por um lado, a personagem de número 1, por nome Marta. A Marta completamente atarefada. Marta não tem tempo. Marta está cheia de coisas para fazer. Escola, marido, criança, remédio. Marta não sabe mais o que fazer. É muita coisa. Só que sem perceber, e ela consegue dar conta de tudo. Mas sem ela perceber, ela não se atenta na presença de Jesus que está ali, no cantinho da sala. Por outro lado, o personagem número 2, por nome Maria. A Maria estava na mesma casa que Marta, na mesma casa que Jesus. Mas Maria é a personagem que deixou todas as coisas de lado. O decandarai, alabadaço decantarai. Maria deixou todos os afazeres de lado. Tudo de lado só pela presença de Jesus. Maria deixou tudo de lado só para desfrutar da presença do Senhor Jesus. Note que a casa era a mesma para as duas. Perceba você também que a facilidade de acesso ao Senhor Jesus era a mesma para ambas. Só que a escolha que cada uma delas fez também com que cada uma delas tivesse uma experiência diferente com a presença de Jesus. Deixa eu repetir. A escolha que cada uma delas fizeram, no meio de tantas coisas para fazer, foi a escolha de cada uma delas que proporcionou experiência diferente com a presença do Senhor Jesus. Lá vai uma perguntinha básica. Como você tem lidado com a presença de Jesus? Quais as experiências que você tem tido com a presença do Senhor Jesus? Fique você sabendo que são as escolhas que tu fazes ao longo do seu dia que vão determinar como você tem lidado com a presença. Quais as experiências você tem vivido com a presença? São as escolhas. E nesse texto Jesus faz questão de dizer, para ninguém ficar com dúvida, que foi Maria quem escolheu a boa parte. Boa parte por quê, gente? Porque Maria escolheu a presença. Telefone tocando, Maria escolheu a presença. Está na hora de ir para o mercado, Maria escolheu a presença. Tem que buscar as crianças na escola, Maria escolheu a presença. Não, Jesus está aqui, Ele é a minha prioridade. Irmão, o que você está dizendo? Para eu largar tudo e viver só para Jesus? Bom seria, mas seria imprudente. Não é largar tudo, é priorizar as coisas certas. Priorizar as coisas certas. De novo, para você não esquecer, priorizar as coisas certas. Maria ficou com a boa parte porque priorizou a presença. Será que aquele monte de coisa que Marta estava fazendo não poderia ser feito depois? Será que tudo isso que você fez desde quando você acordou e tomou o lugar da palavra, tomou o lugar da consagração,
tomou o lugar da oração, não poderia ser feito em outro momento? Porque a gente deixa as coisas espirituais para depois, e ninguém aqui é bobo, às vezes esses depois não chega. Às vezes o depois não chega. Priorizar as coisas certas. É uma história com dois personagens. Qual desses personagens é você, crente? Qual desses personagens nós temos sido? O cenário é esse aqui, é a casa de Deus. O cenário é o lugar onde Jesus está. E qual personagem eu tenho sido? Aquele que faz tudo. O irmão é uma bênção, ele faz tudo, só não se importa com a presença. Aleluia. Ou outro que larga tudo só para priorizar a presença. Tudo depende das escolhas, e as escolhas cabem a cada um de nós. Nesse mundo disperso de hoje em dia, cada vez mais as atividades que deveriam ser acessórias, as atividades que deveriam ser secundárias, vão tomando lugar das coisas que deveriam ser prioritárias, das coisas que deveriam ser primárias, das coisas que deveriam ter a primazia na minha e na sua vida. Aleluia. Isso é um sinal, acredite você ou não, a grande verdade é que nós estamos vivendo em tempos de Marta. Irmão Márcio, o que é isso, tempos de Marta? É fácil de entender. Tempos de Marta é o tempo onde o superficial vai tomando lugar daquilo que é eterno. O superficial vai tomando lugar daquilo que é essencial. O passageiro vai tomando lugar daquilo que deveria ser para sempre, o eterno. O que é o tempo de Marta? Tempo de Marta é o tempo onde as coisas vão tomando o tempo que deveria ser da presença. Aleluia! Estou falando grego aqui, vocês me entendem? Tempo de Marta é viver o tempo de valorizar aquilo que não deveria ter valor e deixar de lado aquilo que deveria ser valorizado. Sendo assim, meus irmãos, a grande questão que surge nesse nosso tempo, a grande questão que surge nessa nossa geração é como eu ser como Maria, mesmo vivendo em tempos de Marta. Já parou para pensar nisso? Como eu faço, pastor? Eu quero ser Maria, mas eu estou inserido dentro de um tempo de Marta. Eu não consigo mais controlar o meu tempo. Esse texto de Lucas, ele nos traz 5 lições. Guarde isso, 5 lições que são necessárias para que seja possível viver como Maria, se comportar diante de Jesus como Maria, mesmo inserido numa realidade temporal de Marta, mesmo vivendo no tempo de Marta. Se você gosta de anotar, a hora é agora. Primeira lição: como ser Maria vivendo em tempo de Marta. Primeira lição: dedicando mais tempo ao Senhor Jesus. Olha o versículo 39 aí na parte A. E tinha Marta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus chegou na casa. A presença de Jesus estava na casa. Primeira coisa que Maria faz: eu tenho que dedicar meu tempo a Ele. Eu tenho que passar tempo perto dEle. E eu vou para o melhor lugar. O melhor lugar não é o shopping. O melhor lugar não é festa de criança, que a gente come horrores. O melhor lugar não é a Disney. Sabe qual é o melhor lugar? Aos pés de Jesus. Dedicando tempo ao Senhor Jesus. Maria vai e se joga aos pés de Jesus. Ninguém tem dúvida que a nossa vida é corrida. Sim, a nossa vida é extremamente corrida. Contudo, gente, as mesmas 24 horas minhas são as suas. As mesmas 24 horas são iguais para todos. As mesmas 24 horas de Marta eram iguaizinhas às de Maria. O que mudou aqui o cenário? Porque cada uma foi para um lado. Escolhas, decisão. Aleluia. Maria priorizou ficar na presença de Jesus. Priorizou dedicar tempo ao Senhor Jesus. Se o tempo que a gente reclama tanto que está sem tempo é o mesmo para todos, o diferencial não é o tempo que você tem, não é o tempo que eu tenho, o diferencial
em que dedicamos o nosso tempo. Guarde isso, o diferencial é em que nós dedicamos o nosso tempo. E aqui cabe algumas perguntas constrangedoras. Não é para expor ninguém, é só nos fazer refletir. Quanto tempo, hein, sem dedicado para Jesus? Hoje, vamos falar só de hoje. Ah, irmão, acordei às 5, acordei às 6, acordei às 8, acordei às 10, não importa. O dia começou para todos no mesmo horário. Às 00 horas começou o dia. Até agora, quanto tempo você dedicou ao Senhor Jesus? É uma pergunta confrontadora, e a ideia é essa. Quanto tempo eu dediquei ao Senhor Jesus? O texto está mostrando para mim e para você, que para sermos Maria, vivendo em tempos de Marta, é necessário dedicar mais tempo ao Senhor Jesus. Quanto tempo do meu dia, de hoje, eu passei meditando na palavra? Quanto tempo do meu dia de hoje, só hoje, eu passei consagrando a minha vida? Quanto tempo do meu dia de hoje, só de hoje, eu passei orando ao Senhor, jejuando ao Senhor? Aleluia! Quanto tempo do meu dia? Precisamos dedicar mais tempo ao Senhor Jesus. Essa é a primeira lição que o texto está estampando aqui para mim e para você. Se você não tiver certeza para onde ir, se você estiver com dúvidas do que fazer, vai aí uma lição: se joga aos pés de Jesus. Irmão, não tenho força para orar, se joga nos pés dele. Não precisa falar nada, só chora, só geme, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, mesmo com os nossos gemidos inexprimíveis. O que não pode é você trocar e dedicar tempo a outra coisa e não ao Senhor. Se joga aos pés dele. Lição número 2: como ser igual Maria, vivendo em tempos de Marta? Dar crédito, dar prioridade. Como eu gosto dessa palavra. Dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos ao que o Senhor fala, dar ouvidos ao que Jesus fala. Olha o texto aí, versículo 39, parte B. Depois de se jogar aos pés do Senhor, o que Maria fez? Não tenho nada para falar, não tenho nada para orar, não tenho forças para falar. Então ouve a palavra. Ouve a palavra, dá crédito àquilo que ele fala, dá prioridade àquilo que ele fala. Aleluia. Isso aqui tem a ver com dar prioridade ao Senhor, abdicar de tudo para ouvir o que o Senhor Jesus fala. Perceba você que as duas viviam na mesma casa, a responsabilidade eram iguais para ambas, mas Maria soube priorizar aquilo que necessitava ser priorizado. Maria soube colocar em primeiro lugar aquilo que precisava estar em primeiro lugar. Tipo, de tantas coisas que eu tenho para fazer, ouvir o que Jesus fala é a principal delas. De tantas coisas que você tem para fazer amanhã, vamos esquecer hoje, amanhã, de tantas coisas que você tem para fazer, eu te falo a prioridade: se jogar aos pés dele e ouvir aquilo que ele fala. Até o silêncio de Jesus fala. Primeira lição, dedicar mais tempo ao Senhor. Segunda lição, dar prioridade, dar ouvidos àquilo que ele fala. Terceira lição, como ser Maria vivendo em tempos de Marta. Não se distrair com as coisas terrenas. Ah, essa daqui é difícil. Não se diz, tem gente aqui que está se distraindo. Dentro da igreja, ouvindo a palavra, distraído. Imagina em casa, no aconchego do sofá, debaixo do cobertor. Mas a palavra está mostrando: não se distraia com as coisas terrenas. Se você entende que é necessário viver nesse tempo de Marta como Maria, a lição 3, não se distrair com as coisas terrenas. Esse não se distrair com as coisas terrenas é o mesmo que não tirar o foco do céu, não tirar o foco do alvo, não tirar o foco. Quem não tira o foco do céu não se distrai com nada que seja terreno. Eclesiastes 3 diz:
que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo está determinado para todas as coisas. Somos nós que pegamos as coisas fora do tempo para se distrair. Tem tempo de brincar, gente, mas tem tempo de orar. Tem tempo de ver TV, tem tempo, mas tem tempo de ler a palavra. Tem tempo de bater papo no WhatsApp, mas tem tempo também de consagrar a vida. Há tempo para todas as coisas. O que não pode é eu me distrair com as coisas e deixar o espiritual de lado, esquecido, no canto. Marta estava distraída, tão distraída que não sobrou tempo para ela dedicar ao Senhor Jesus. Marta estava distraída, tão distraída que não sobrou tempo para se chegar aos pés do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor falava. Ela estava distraída, mas tão distraída, que diante do eterno, ela estava se distraindo com o passageiro, diante do essencial, mas se distraindo, se deixando distrair com aquilo que é superficial. Marta estava diante daquilo que é indispensável, mas se permitindo distrair com aquilo que é fútil. É fácil falar de Marta, mas quando a gente pega isso e aplica na nossa própria vida, meu Deus, é realidade. Quanto tempo você passou hoje distraída, hein? Eu preciso descansar a minha mente. Meu dia foi muito atarefado, eu mereço um descanso. Eu mereço um momento de pausa. E as coisas de Deus vão ficando de lado. Esse momento de pausa, esse momento de refrigério da alma, enganoso, vai distraindo a gente do foco. E quantas pessoas se distraindo, desviando do foco, em relacionamentos que não era para estar. Tá cheio. Quantas pessoas se distraindo, perdendo tempo, fazendo coisas que não era para fazer. Distração. Posso te dizer uma coisa? Satanás usa isso contra nós. Deixa eu repetir para você não esquecer. Satanás usa a distração contra nós. Você lembra a história do primeiro pecado na terra? O que Eva estava fazendo lá, gente? Cadê Adão que não estava junto de Eva? Distraído. Está distraído, começa a olhar para onde não devia. Começa a ouvir aquilo que não devia. Lembra de Davi? No palácio, rei, estava distraído. Chega na beira da sacada, olha para onde não devia. E as consequências que a distração traz. Quantas vezes eu já me distraí hoje, hein? Mas isso acontece comigo. Quantas vezes eu me permiti distrair hoje, hein? Quando a minha atenção deveria estar em outro foco, em outro alvo. Então, a terceira lição é: não se distraia com as coisas terrenas. Lição de número 4: como ser como Maria, vivendo em tempos de Marta. Entendendo que a presença que está na casa é muito mais importante do que a casa. Está difícil de entender. A presença que habita aqui, gente, é muito mais importante do que essa casa aqui. Tem muita gente preocupada com a casa, mas não dá importância ao dono da casa. Deixa eu ser mais claro. Tem muita gente que se importa com as coisas de Deus, mas não dá tempo, não dá importância, não dá ouvido para o Deus das coisas, para o Deus da obra, para o Deus da casa. Domingo após domingo, quinta após quinta, quarta após quarta, Deus falando, a pessoa está na casa, mas não está nem aí para o dono da casa. Olha aí o que está no versículo 40, aleluia, versículo 40 na parte B. Aproximando-se, isso está falando de Marta, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Gente, isso aqui é muito sério. A gente está falando de uma pessoa que passou o tempo todo longe de Jesus. E quando se aproxima de Jesus, é para reclamar. Quando se aproxima é para apontar o outro. Quando se aproxima é para falar mal do outro.
Estou inventando nada, está escrito. Estava longe, quando se aproximou, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, de eu ficar aqui trabalhando sozinha, de eu ficar aqui no discipulado pendurando tudo sozinha, de eu ficar na Santa Ceia servindo sozinha, não vai fazer nada. Esse é o nosso retrato, somos nós. O Senhor não vai fazer nada. Tem muita gente preocupada com a casa, mas não dá importância à presença que está na casa, ao dono da casa. Então a lição 4 é: a presença que está na casa é muito mais importante que a casa. Lição de número 5, como ser Maria vivendo em tempos de Marta. Vai doer, mas é com amor. Não atrapalhar a adoração do outro, não atrapalhar a intimidade do outro, não interferir na comunhão do outro. Está onde isso, pastor? Verso 40, parte C. Depois de questionar, depois de se aproximar de Jesus e reclamar, o que ela diz? Manda ela largar tudo aí e vir me ajudar. Gente, traduzindo, o que Marta está falando? Jesus, manda ela parar de te adorar aí e vir aqui gastar o tempo dela com as coisas. Marta está dizendo isso. Jesus, manda ela largar a intimidade que ela tem contigo aí e vir aqui me ajudar a colocar a mão nas coisas. Jesus, manda Maria abrir mão da tua presença e vir aqui me ajudar com as coisas. Então a quinta lição: não atrapalhe a adoração do outro, não interfira na intimidade do outro, não julgue a comunhão do outro. Comunhão com Deus, comunhão com Jesus é pessoal, é individual. As Martas dessa vida são todos aqueles que estão atarefados e cheios de afazeres, mas tão atarefados e com ânsia de resolver tudo, que acabam se distanciando do mais importante, da presença de Deus, se distanciando da vida espiritual com Deus, da comunhão com Deus, e por não valorizar a presença, não ter comunhão, sem perceber, essas pessoas começam a viver sem paz, sem perceber. Está dentro da casa, hein? Está perto de Jesus, mas não tem paz, está preocupado com o que o outro está fazendo, está questionando ao Senhor Jesus, por que o outro tem um momento de intimidade e eu não tenho tempo. O tempo é igual para todos. Em que você dedica o teu tempo que vai fazer o diferencial. E quem são as Marias? As Marias dessa vida são aquelas pessoas que, mesmo diante dos afazeres terrenos, que não são poucos, não descuida em hipótese alguma da vida espiritual, da comunhão com o Pai, da comunhão com Cristo, da presença do Senhor, porque entende que só na presença dEle tem o devido descanso, só na presença dEle eu recebo o devido alívio, só na presença do Senhor, aleluia, eu consigo alcançar a verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria é estar na presença do Senhor Jesus. Maria dedicou tempo ao Senhor, Maria decidiu se jogar nos pés de Jesus e ouvir a palavra do Senhor. Maria decidiu no seu coração não se distrair com nada que fosse terreno, a prioridade era Cristo que estava na casa. Maria entendeu que mais importante que era a casa, aleluia, era a presença que estava na casa. Maria soube e entendeu que a adoração dela estava acima de todo e qualquer afazer da casa. Ei, nós precisamos fazer como Maria. Nós precisamos fazer como Maria fez nessa passagem, priorizar a presença, dar prioridade à presença de Jesus. Isso não quer dizer que devemos largar a mão de todos os afazeres terrenos, não é isso que eu estou dizendo. Isso não quer dizer que nós devemos largar a mão de todas as nossas obrigações, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que precisamos dedicar tempo ao Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor. O que eu estou dizendo é que não devemos nos distrair com nada que seja terreno, precisamos estar sempre disposta a adorar ao Senhor, dedicar a nossa adoração ao Senhor e entender que a presença que está na casa é mais importante que a casa. Se eu entendo através da palavra que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou a morada de Deus, que eu sou a casa de Deus, a presença que está dentro da casa é mais importante que a casa.
E a gente se preocupa em cuidar da casa, do corpo físico, quando na verdade precisamos cuidar do nosso espírito. Vamos